Olá, eu sou Tom, trabalho com psicodrama, sou também Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico, e nós estamos continuando a falar dos transtornos de humor e agora a depressão, dando continuidade a falar de depressão. Vamos voltar a um aspecto importante. Depressão, como entidade clínica, não é uma frescura, não é falta de força de vontade, não é um cidadão de segunda categoria, não é falta de fé. Depressão não é culpa da pessoa. Ou seja, qual é a analogia? Aquela que eu terminei o vídeo. A depressão é como se fosse uma queda de voltagem no sistema elétrico geral. Cada aparelho que esteja ligado à queda de voltagem vai expressar essa queda de voltagem de forma diferente. Similarmente acontece com a depressão. Depressão é um rebaixamento do humor. E como o nosso humor é o qualificador da experiência, se meu humor está rebaixado, se eu ver, é como se fosse uma lente escura que eu coloco no olho, fazer uma analogia, mais uma analogia na minha vida. Imagine você entrar numa loja de tecidos de óculos escuros. Depois que você tirar os óculos ao chegar em casa, você vai se surpreender com as cores, que para você parecia tudo igual. No entanto, há nuances diferentes. Há cores que são marrom, há cores pretas, há cores amarelas, há cores brancas, mas com os óculos escuros, muito escuros que você estava usando, você as comprou como se fosse tudo da mesma cor. A depressão é algo similar. É ir fazer compras numa loja de tecidos de óculos escuros. A gradação da tonalidade da lente corresponde à gravidade da depressão. Se a lente for simplesmente algo acinzentada, o que vai diferenciar nas cores vai ser o brilho. As cores estarão lá, mas provavelmente eu verei mais cores escuras do que cores claras. À medida que a lente for escurecendo, vai havendo um certo nivelamento, um nivelamento das cores, a ponto de todas parecerem iguais. A experiência existencial de um deprimido é similar. Para ele, tudo está uma droga. Para ele, tudo está ruim. Para ele, não há saída. É aquele helplessness e hopelessness. Como tudo está escuro, como tudo está da mesma cor, e eu não vejo a menor perspectiva, existencialmente, o meu sentimento é de que o que é que eu estou fazendo aqui? Então, voltando a uma questão extremamente importante para esse vídeo. Regra geral, o corpo é dado o direito ao corpo de adoecer. Mas é como se fosse o sentimento da gente, ou o aparelho mental nosso, é como se nós não dessemos direito de que ele pode funcionar mal. O que é uma injustiça com o nosso aparelho mental afetivo. A depressão é algo que acomete a pessoa. Do mesmo jeito que uma pessoa que sofre de uma apendicite, de uma hepatite, ela pode se chatear com aquilo ou tudo, mas ela não se sente culpada por aquilo, nem é culpabilizada pelos outros. Mas a depressão, na maior parte das vezes, a própria pessoa se autoculpabiliza por não ser forte o suficiente para lidar com ela. É assim que as pessoas dizem. Se culpabilizam porque não têm fé suficiente, se culpabilizam por serem fracas, se culpabilizam por se terem deixado levar pelo humor depressivo. E as pessoas em volta tendem a culpabilizá-la também, com expressões que muitas vezes traduzem ajuda, mas que correspondem à culpabilização. Tipo, você também não se ajuda? Vá, com certeza você vai melhorar. Olhe, se vista, que lá você vai ficar bem. Você não se ama, você precisa se amar mais. Essa cobrança contínua, como se fosse exclusivamente uma questão de vontade da pessoa, é um equívoco absurdo, a ponto de dificultar a abordagem de ajuda da depressão. Então nós precisamos ultrapassar isso. Depressão não depende da capacidade da pessoa, não é culpa da pessoa. Vou usar a expressão bem clara. Depressão não é culpa da pessoa. Se você me perguntar,
Mas se a pessoa fica deprimida, por quê? Não. Isso eu não saberia lhe responder. Eu sei lhe responder quando é depressão. Mas o porquê, aliás, como em tudo em psiquiatria, essa pergunta porquê nunca pode ser respondida por um psiquiatra. A gente pode dizer que existe, a gente pode supor um conjunto de razões que tenham levado, mas jamais é muito difícil para um psiquiatra dizer a alguém isso acontece por causa disso. Seria a causalidade de um quadro psiquiátrico. Então, um conjunto de fatores que nós podemos supor que levaram àquele quadro. Mas não podemos dizer claramente, nem peremptoriamente, de que você está assim por causa disso. Como, aliás, é o ponto de vista comum das pessoas, sempre atribuírem uma causa única àquilo que está acontecendo. E depressão é assim. Depressão tem como componente contribuidor, não como causa, mas como componente contribuidor, fatores de ordem genética. Há famílias em que o número de pessoas deprimidas é muito maior do que no resto da população. Há condições de vida da pessoa, da forma pela qual ela se desenvolveu na vida, e há as condições intrínsecas da pessoa, que não é apenas dependente do meio nem da genética, mas daquela forma com que ela construiu o seu próprio papel na vida. Então, essa contribuição nem sempre é fácil em distinguir quem é quem com maior responsabilidade, mas geralmente todas estão envolvidas. Em maior ou menor grau elas estão envolvidas. Então, depressão não é culpa da pessoa. Depressão é uma entidade clínica, é um quadro clínico que ele necessita sempre de duas abordagens. Ou pelo menos na grande parte das vezes ele necessita de duas abordagens. Ele necessita da medicação específica, que é o antidepressivo, e necessita da psicoterapia. Aliás, esses dois instrumentos vão estar sempre presentes no mundo psi. Talvez com maior intensidade em um lado, maior intensidade no outro, mas geralmente os dois estão envolvidos. E o remédio antidepressivo não é um euforizante. Eu não tomaria um antidepressivo para ficar alegre. O antidepressivo ele não funciona para dar euforia à pessoa. Ele funciona mais como se fosse uma alavanca que vai puxar a pessoa de baixo para cima. Considerando um gráfico cartesiano, uma pessoa deprimida está abaixo da linha horizontal. Então a função do antidepressivo é trazer a pessoa disso para cá, como bioquimicamente. Nosso cérebro, ele funciona eletroquimicamente. Todas as experiências maravilhosas que a gente tenha da vida, ou todas as experiências nefastas que a gente tenha da vida, ela é mediada por reações eletroquímicas que acontecem dentro do nosso cérebro. Isso não é uma redução da experiência existencial, não. Talvez seja até o oposto. Como é que coisas que são reações eletroquímicas se traduzem na experiência de vida como coisas tão importantes, fundamentais e coloridas para a gente como é a experiência de vida? Então, a depressão é mediada por reações eletroquímicas, como, aliás, tudo que nos acontece é mediado por reações eletroquímicas que acontecem no sistema cerebral nosso, no sistema nervoso. O antidepressivo é como se fosse algo que vai puxar de baixo para até o zero. Como eu costumo dizer, a função do remédio é levar você do menos para o zero. O remédio levar para o seu normal. Vamos imaginar duas pessoas deprimidas. Uma pessoa que tem uma vida estável, todos os seus papéis estão plenamente desenvolvidos na vida, afetivamente, cognitivamente, profissionalmente, familiarmente, socialmente, e fica deprimida, e aí pergunta, mas por que se está tudo bem na vida dele? Porque deu um clique, e não pergunte qual a causa desse clique. O clique acontece, pode acontecer. E uma outra pessoa que tem o mesmo quadro depressivo, mas que tem uma vida que é bastante conturbada. Vida pessoal, vida familiar, socialmente está complicada do ponto de vista profissional e também fica deprimido.
O remédio vai agir para as duas do mesmo jeito. Se as duas estão assim, o remédio vai fazer elas voltarem para o zero delas. O zero dessa daqui, o normal dela, é um normal que já era satisfatório. Essa daqui que veio do menos para o zero dela já era insatisfatório, já era ruim. Então, muitas vezes nós escutamos o paciente dizer: ah, doutor, em relação àquilo tudo eu estou bem, mas eu ainda não estou feliz na minha vida, eu estou muito frustrada na minha vida. Não é função do remédio levar do zero para o mais. Essa seria talvez o complemento da psicoterapia. Eu diria que é meio superficial o que eu estou dizendo, mas traduz bem a imagem. O remédio leva você do menos para o zero. A psicoterapia te ajuda a ir do zero para o mais. Essas questões de natureza do paciente, existenciais, o remédio não vai afetar. A pessoa, quem não presta, não vai virar uma pessoa que presta, como diria minha avó, por causa do remédio. Ele vai ser uma pessoa que era deprimido e já não prestava, e ao voltar, volta para o normal dela, que é sem sintoma, o normal é sem sintoma, e que continua não prestando. Ou seja, os valores, as situações de vida que já eram pré-existentes, que já eram boas ou ruins, não são alteradas pelo remédio. Por isso a complementação da psicoterapia. Então, qual é a função do remédio? Bioquimicamente, por meio de alterações bioquímicas, ela faz com aquele humor anormal. Uma boa lembrança que eu tive agora. Antidepressivo não funciona em luto, por duas razões. Primeiro, que o luto é uma experiência sadia. Sadia por quê? Porque é uma resposta normal a uma perda. E segundo, não funciona porque o luto, em geral, ele vai decaindo com o tempo, o sentimento vai diminuindo, aquela espiral que eu me referi no vídeo passado. E todos os antidepressivos, e eu vou terminar com isso, todas as medicações antidepressivas levam de 4 a 6 semanas para iniciar esse efeito de tirar do menos para ir para o zero. Então já viu que na prática nós ainda não temos aqui no Brasil medicações que funcionem rapidamente para a depressão. Leva de 1 mês a 1 mês e meio para a pessoa começar a notar alguma diferença. Como o luto tende a melhorar antes disso, então não faz sentido a pergunta comum de eu escutar, e todos os psiquiatras: doutor, fulano perdeu a mãe tem 3 dias, não era bom dar um remedinho para ele, não? Não, não é bom dar um remedinho para ele. O luto precisa ser vivenciado. A pessoa precisa bater no fundo para voltar. Mas esse bater no fundo e voltar é que é toda a diferença para uma evolução para a depressão. Nós vamos voltar mais adiante para falar. Agora, só para terminar, essa expressão remedinho, como se usa em psiquiatria, faz parte do mesmo preconceito. Não é remédio. Os cardiopatas usam remédio. Os pacientes psiquiátricos, os familiares ou amigos pedem remedinho, que é uma forma de diminuir a importância do remédio para a melhoria dos sintomas que o paciente apresenta. Ok? Até a próxima.